câmeras do Salão de Genebra mostram o quanto podemos passar o tempo observando detalhes e entender que ali tem engenharia, design, tecnologia. O carro é todo feito em fibra de carbono, para ter o peso de um hatch compacto. Genebra promete mudar em 2020, mas será ainda a casa de esportivos que apontam para o moderno. Rodas, lanternas, curvas, grades. São elementos que somam inovação, ousadia e funcionalidade. Essa capa da roda, que foi inspiração de um Fórmula 1 de 2008. Arte é mesmo uma palavra adequada. E tem também óculos escuros para dirigir. Cor e tipo de lente tem tudo a ver com segurança na hora de dirigir. Pneu tem qualidade? Todos pecam, né? Nunca olho pro step. E olha só, por que se perde placa em alagamento? Lembro que eu vim andando com o carro e tudo muito cheio de água. E no decorrer eu passei numa valeta que tinha bastante água, a água veio até o para-brisa. E aí, era uma vez a placa da frente. E isso é mais comum do que muita gente imagina. A água da chuva escoa e elas aparecem. O Cláudio se acostumou. Todo mundo que vem pra cá acha alguma placa, o pessoal vem aqui e coloca, todo mundo já sabe que a parede tá cheia. E é uma triste coincidência, né? Tá cheia de todo mundo e menos a minha. Mas afinal, por que as placas caem? Entrei rápido mesmo. Fiquei com medo, tava bastante água, então eu tive que acelerar. Acelerou, dançou. Quanto? Seguiu a 40. Uma pancada na água a 40 km por hora. Se engana quem acha que esse movimento é um movimento fraco, é um movimento extremamente forte. A rosca, ela é arrancada do plástico, né? Tá, então é muito fácil perder placa. É muito fácil, é só entrar a 40 por hora na água. A velocidade deve ser de 20 km por hora no máximo. Mais que isso, a pressão da água entre a lataria e a placa é tão grande que os dois parafusos não aguentam. As placas dianteiras são mais frágeis. A traseira, se por acaso soltar, fica presa pelo arame e pelo lacre. A dianteira ela se solta realmente por causa da própria pressão da água. E o pior, as placas do modelo mais novo, padrão Mercosul, não foram modernizadas nesse quesito. Ambiente controlado, colocamos um pouco de água ali na frente. Vamos fazer mais ou menos como o nosso amigo lá fez. Pode ser? Eu já vi a placa voando. Já. Caiu, produção. Muitas vezes, antes mesmo de passar pelo alagamento, a placa já tá meio solta. Ó. É só dar uma batidinha, se fizer barulho, é porque tá na hora de apertar. Uma ferramenta simples, e ó lá. Agora já vai dificultar um pouquinho mais que essa placa caia. O que muitos funcionários do Detran indicam, e eu também, é colar uma fita dupla face de alta fixação aqui atrás da placa. Isso vai evitar que fique espaço entre ela e o carro. E aí não vai gerar a pressão da água. Ah, com certeza. Se eu tivesse ido mais devagar, não teria perdido essa placa. Fazer o quê? Fazer o quê? Agora vou no Detran e vou fazer o processo todo para recuperar minha placa. No mês de fevereiro aumentou muito o movimento nos Detrans. Choveu bastante no país, todas essas áreas verdes e roxas. Solicitação e taxa são resolvidas ali, na hora. Os valores variam de estado para estado. Mas, é indicado fazer um boletim de ocorrência online. Andar sem placa é proibido. Pior do que perder a placa é perder a placa quando se está numa viagem em outro estado. Vixe, tem que colocar outra, não vai ter desculpa para andar sem. Tem que procurar o Detran local, vai demorar um pouquinho mais, mas vai dar jeito. Então, missão como cai a placa, concluída com sucesso. Cumprida, né? Então, é entender que não é velocidade, não é força, é jeito, é marcha baixa, rotação alta. É isso que vai fazer você passar com o menor problema possível. Cal Crutchlow, vamos bater palmas para o inglês. No GP do Qatar, abertura da MotoGP 2019, uma aula de superação. Chegou em terceiro lugar, mas imagina que ainda está se recuperando.
recuperando de várias cirurgias no tornozelo e tíbia. No treino para a etapa da Austrália, no ano passado, foi pro chão. Esse acidente rendeu 17 fraturas. Olha só as imagens postadas pelo piloto na época. Ele chegou a pensar que a carreira estaria ameaçada. O talo foi reconstruído e ganhou placas e parafusos na tíbia. Na hora de arriscar, isso atrapalha um pouco. A gente se previne um pouco mais. Mas acho que não aconteceu com o Crutchlow, que é o piloto mais forte, que tem mais musculatura. O pé direito que ele quebrou é o pé que controla muito a trajetória, é o freio traseiro. Quando a moto esparrama, é no freio traseiro que ele puxa para o lado de dentro. O tempo inteiro, freio traseiro equilibrando a motocicleta. Então, você perder um pouco de sensibilidade, sentir bastante dor nisso, vai atrapalhar um pouco na pilotagem. Em 2018, Cal Crutchlow já tinha tomado um susto num treino do GP da França. Ele caiu e a moto bateu na cabeça. O piloto inglês está animado com a nova moto da equipe satélite da Honda, a LCR. Ainda mais andando junto de Marc Marques e André Dovizioso. A volta final do GP do Qatar foi do jeito que qualquer fã gosta. Marc Marques foi pra cima de André Dovizioso. Emoção de sobra, até para quem não entende nada de MotoGP. Praticamente repetiram a disputa na bandeirada no mesmo Grande Prêmio ano passado. Teve uma pequena polêmica com a peça nova na Ducati, uma peça fica embaixo da carenagem, bem próximo ao pneu traseiro para resfriar os pneus. Até o Petrucci escolheu o pneu soft, todo mundo achou que não ia aguentar. Uma coisa quando aconteceu, a Ducati trouxe as asas, foi a primeira a colocar as asas. Logo depois, todo mundo contra, viu que não tinha jeito, era uma tecnologia nova, todo mundo aderiu às asas. É uma peça nova que a Yamaha já tinha tentado usar há um tempo atrás, e se der certo, por que não? A peça é essa aqui. As outras marcas acreditam que a localização traga uma vantagem aerodinâmica. Agora é esperar pela próxima, 31 de março, na Argentina. Daqui a pouco, no Auto Esporte, como escolher óculos escuros para dirigir. Na hora de escolher o óculos de sol para dirigir, primeiro segurança, depois estilo. Quanto arriscar? Direção e óculos precisam combinar. Não é só questão de estilo. Cor e tipo de lente tem tudo a ver com segurança na hora de dirigir. Então, só combinar com o formato do rosto é pouco, ainda mais ao volante. Os raios nocivos do sol podem causar problemas, principalmente quando você está num ambiente claro. É normal a pupila ela dilatar. Aí você coloca um óculos, né? Um óculos solar, e de repente não tem proteção UV, pode prejudicar a sua visão. O ultravioleta pode começar a formar um pterígio, que é uma pelezinha que se forma entre a conjuntiva e a córnea, e dentro do olho, por efeito cumulativo, ele pode começar a dar catarata e degeneração de retina. Então os óculos eles têm que ter escrito quando você vai comprar proteção UV 100%, 98% ou UV 400, que é o principal. Por isso, a escolha do óculos deve ser cuidadosa e o consumidor deve ficar atento com o nível de transparência das lentes. Tem a lente incolor, que geralmente é utilizada para óculos de grau. Tem a C1, bem clarinha, a C2, que é um pouco mais escura, a C3, bem popular, e a C4, que é uma lente super escura e não é indicada para dirigir. E tem a lente polarizada. Olha só como a visão fica clara. Se ela não fosse polarizada, ficaria assim, cheia de brilho e reflexo. A polarização funciona como um filtro para as ondas que chegam de uma maneira horizontal. Com ela, a proteção é quase completa contra o brilho do sol nas superfícies. Se tiver dúvida se o seu óculos tem lentes polarizadas, faça o teste agora mesmo. É só colocar na frente do celular e num ângulo de mais ou menos 60 graus. Se a tela escurecer, é porque é polarizado. Esse equipamento é um equipamento chamado espectrofotômetro. Ele simula raios UVA e UVB, e onde a lente ela tem que absorver até 300 nanômetros, que é uma unidade de medida internacional. No teste, essa lente escura é reprovada. O corte dele está antes dos 380 nanômetros.
que é uma unidade de medida da radiação solar. Menos de 380 indica falha na proteção e risco para a saúde. Agora, outro teste. Estou vendo aqui, tem essas bolinhas. São dois tamanhos, né? Essa aqui possui um peso maior, essa aqui possui um peso menor. A gente coloca dentro desses tubos e ela gera o impacto da lente para fazer esse teste de impacto. Se a lente for boa, ela só risca, não trinca, nem fica encurvada. Se ela encurvar, ela vai encostar no carbono, a gente vai conseguir tirar o carbono e ver que foi marcado, né? Curiosa para ver essa lente, viu? Vamos lá. Olha, só arranhou ali um pouquinho, não trincou, não rachou. Até minha expectativa era acontecer alguma coisa bem pior por aqui. Ela acabou riscando, que é o normal devido ao impacto, né? Vamos analisar agora o que ficou marca. Então atingiu o olho. Bem suave. Bem suave, mas atingiu. Então, lente reprovada. Tá vendo como é importante se ligar nas informações técnicas? Já pensou em dirigir com uma lente degradê? Você está numa estrada e você tem muita luz e você entra logo num túnel, as luzes não estão muito acesas, dá aquele escurecimento rápido, você levanta um pouquinho a cabeça e você já melhora um pouco a sua visualização em alta velocidade, isso pode fazer um pouco de diferença. E fique de olho, se o óculos já passou de 2 anos de uso, é bom dar um pulo na ótica e testar a proteção ultravioleta. A semana que passou trouxe imagens impressionantes de enchentes. Ele tá boiando. Olha lá, levando o carro, olha. Os vídeos giraram na internet mostrando estragos, como nessas concessionárias na Grande São Paulo. Carro zero. Olha a situação dos carros. Até uma fábrica de caminhões sofreu com a enxurrada. Olha isso. Meu Deus do céu. Via de regras, as concessionárias têm seguro. Esses veículos passam a ser de propriedade da seguradora, que vai encaminhar para um leilão, vão ser arrematados, reparados e voltam a circular no mercado. Eles voltam zero recuperados de sinistro. O mesmo acontece para carros que estavam estacionados em shopping, arrastados pela água ou parados perto de um rio. Aliás, o número de sinistros relacionados a carros de enchente este ano é 6 vezes maior que o período de janeiro a março do ano passado. A pólice possui a cobertura compreensiva, que é a cobertura de colisão, incêndio e roubo, e algumas seguradoras também destacam a cobertura de enchente e alagamento. Tendo essa cobertura, a pessoa pode ficar tranquila. O problema é forçar a barra. Se ele vê que é um risco iminente e mesmo assim ele forçar a passagem do veículo. Aí vai ser feita uma análise do sinistro e pode não ter cobertura, mas vai ser sempre analisado caso a caso. Quando o carro fica apenas com o assoalho encharcado, normalmente não atinge o valor da franquia. Se chega no painel, aumenta a possibilidade de perda total. E para quem não tem seguro... Todo veículo é recuperável. O que precisa ser avaliado é o custo-benefício da reparação. Se você entrar numa situação dessa, veja o que fazer quando a água baixar. Desconecta a bateria, porque os componentes que estão úmidos, eles podem entrar... E toda marca sonha em levar esse troféu para casa. Eita, spoiler! Here we go again. Spoiler nada, 60 jornalistas de 23 países votaram e o Jaguar I-Pace entrou como vencedor já na abertura do salão. Um SUV 100% elétrico. Completam o trio do pódio o Alpine A110 de 252 cavalos. E uma tradição reinventada para os tempos modernos. O primeiro modelo veio em 1955. E também o Kia Ceed. Agora, a origem do nome desse carro de marca coreana é curiosa. Comunidade da Europa e Europeu de Design. O carro vende bem no velho continente desde 2006 e é produzido na Eslováquia. Bom, além de todos os elementos que fazem o I-Pace o vencedor, o que fez a diferença é o fato de não ser poluente. E claro, performance, a potência é equivalente a 394 cavalos, de 0 a 100 em 4,8 segundos. O Auto Sport volta já com super e hiper carros. O carro é todo feito em fibra de carbono. O pneu tem data de validade. Nunca foi usado. De fato ele é novo, mas não serve para rodar não.
história de pneu ter validade, mas nunca me preocupei com isso. Pois é, validade. Assim como nos alimentos, remédios e no pneu, a validade está no fim desta linha. A partir da data de fabricação, ele tem 5 anos de validade da borracha. O Zé está tirando o step do carro pela primeira vez em 15 anos. 24ª semana do ano de 2011. É, Zé, um perigo precisar. Pode acontecer de abrir toda a lateral, estourar, derrapagem, o carro pode não parar, ele vai sair deslizando na arrancada, vai ficar patinando, curva, pode ser que ele não obedeça o veículo, tudo porque o pneu é um pneu muito velho. Os 2 primeiros números indicam a semana e os 2 últimos o ano de fabricação. Venceu em 2016, já tem 3 anos vencido já. Descartar o pneu desse aqui no estado que tá, dá dó. Tudo quanto é tipo de borracha, tudo que é derivado do látex hoje, ele tem a sua validade. Outro caso de step sem uso. O step está vencido porque o carro é 2000 e é original. E já tem 20 anos que esse step está no carro. Detalhe, nunca foi usado. Então, de fato, ele é novo. Mas não serve para rodar, não. Pior é que o dono trocou os 4 pneus por modelos mistos e esqueceu o step. Se fosse necessário, ia rodar com o carro todo desnivelado. Todos pecam, né? Nunca olha pro step. Ele é o único que tem que ser o melhor, porque ele é o seu socorro. O Zé entendeu tudo de validade. No pneu novo, está aqui. Foi fabricado na 40ª semana do ano de 2018. Visto que nós temos mais 5 anos de validade ainda no pneu. Então, um pneu super ativo, pode comprar sem medo nenhum. Passear pelo Salão de Genebra é sempre uma viagem pela história do automóvel. Os modelos com visual retrô encantam. Tem as novidades. E claro, total atenção aos esportivos que aqui em... O carro é todo feito em fibra de carbono. O farol dianteiro, as entradas de ar, isso tudo para ter o peso de um hatch compacto. O protótipo Akula, que em russo Tubarão, dá seu espetáculo. A fibra é toda recortada. O modelo parece ter saído de um túnel de vento para garantir que passe dos 320 km por hora. A Gineta também produz modelos de corrida. São carros bons de briga em provas de endurance, Gran Turismo e até em Le Mans. Mas tem estrelas que brilham, ou melhor, um cavalinho. A Ferrari F8 Tributo é um show de leveza. Com 88 quilos a menos que a 488 GTB. Dá-lhe... Outro astro é a Bugatti Chiron Sport, que comemora 110 anos da marca. E tem as versões da Lamborghini, do Aventador e do Huracan Evoque Spider. Um V10 de 650 cavalos. São mesmo de apreciar. E para rivalizar com os modelos a gasolina, tem a economia entre os elétricos. A McLaren quer ficar de fora. O Speedtail é um tributo ao McLaren F1, que foi o primeiro carro de rua produzido pela McLaren. A posição central do piloto continua nesse modelo.
mas ele tem alguns itens que são exclusivos. Por exemplo, essa capa da roda, que foi inspiração de um Fórmula 1 de 2008, que funciona como um item aerodinâmico, não deixando criar nenhum tipo de turbulência no ar. Outra coisa muito interessante é a asa traseira. Ela é flexível, como se fosse uma folha de papel. Em uma determinada velocidade, ela levanta aqui. Essa novidade da McLaren é híbrida. Soma um turbo V8 de 4 litros com 757 cavalos e um elétrico de 313. E para quem tem dúvida até onde os hipercarros elétricos podem chegar, a C2 da Rimac gera o equivalente a 1.914 cavalos. Isso significa de 0 a 330 por hora em só 11,8 segundos.